Eu sou a G. A gente está aqui em mais uma filosofia de bar. Aquele dia em que a gente senta para jogar conversa fora, na mesa do bar, e todos os assuntos podem ser falados. Recentemente eu estava tomando um açaí, não era na mesa do bar, era num quiosque, no parque daqui, junto com meu irmão, minha filha, e minha filha veio com um troco do açaí e disse: mãe, ela não pagou errado? Aí eu olhei o troco e falei: filha, volta lá e fala que ela devolveu o troco errado. Aí ela voltou lá, fez as contas com a moça de longe fez sinal para mim, agradeceu com uma expressão de surpresa. Na verdade, ela tinha dado troco a mais, bem a mais do que deveria devolver. E a expressão dela de surpresa é porque a gente observa isso com muita frequência, das pessoas não devolverem o troco errado. E aí, para minha filha, na forma como a gente interagiu ali, foi natural. A pessoa devolveu o troco a mais, a gente vai lá e devolve o troco para a atendente, para a dona do quiosque. Para ela foi natural. É uma coisa que a gente convive no dia a dia. Mas até serviu para eu me lembrar da situação nos artigos que eu tenho lido recente. Classicamente, os psicólogos usam nomenclaturas para identificar as diferentes gerações de profissionais que chegam ao mercado, as diferentes gerações que vêm aparecendo no momento. E aí eu tenho lido alguns artigos, todos eles vindos de uma mesma fonte, referindo-se à geração que está chegando ao mercado agora, que fez 18 anos na década de 2000, nessa década nossa atual, de 2010, a geração que nasceu em 90, e está sendo apelidada de floco de neve. Então nós tivemos geração X, Y, Z e agora uma geração floco de neve. Na verdade, o apelido desses pesquisadores foi referente a porque é uma geração que não está preparada para a vida, para o mercado de trabalho. É uma geração bonita, linda, perfeita, como floco de neve que não resiste a nada, derrete, desaparece. Porque ela não está preparada para a vida, então ela não resiste a nada, ela se ofende por qualquer coisa, ela não tem resiliência nenhuma para o dia a dia. Eu vim observando isso já há algum tempo, sempre lembrando que muitas vezes a gente tem pessoas diferentes nas gerações, que às vezes não se enquadram numa coisa ou noutra, mas isso demonstra um fenômeno, lembrou um fenômeno bastante interessante para a gente pensar um pouquinho. Vamos utilizar um exemplo um pouquinho mais antigo do movimento feminista que aconteceu e mudou as famílias, mudou os núcleos familiares. Há 100 anos atrás, se você dissesse que você ia, desculpe, eu balancei meu cachorro aqui próximo, que você iria ter as mulheres votando e no mercado de trabalho, trabalhando, sustentando casas, as pessoas ficariam todas horrorizadas, né? Uma mulher votando no mercado de trabalho, uma mulher mandando em casa. O movimento feminista, ele significou uma ascensão na evolução social e dos núcleos familiares muito grande. Mas a evolução, ela não acontece numa linha reta. Há saltos e depois há um patamar que a gente tem até a sensação de que houve perdas, mas na verdade esse patamar é a adaptação que está acontecendo relativo àquele período onde alguma coisa mudou drasticamente e agora as pessoas têm que se adaptar, fazer uma nova dinâmica no dia a dia para aquela nova situação. Então isso aconteceu com o feminismo. Usei um exemplo assim mais antigo que chama atenção para a gente pensar. É muito comum às vezes nas festas familiares, de onde se reúnem amigos, festas de amigos, as pessoas estarem lembrando das suas infâncias. E era um fenômeno comum. Quando eu era criança, via as pessoas conversando e contando as coisas que tinha aprontado quando era criança. Hoje acho que isso não acontece muito, né? As crianças dessa geração, que agora, né, é a geração Floco de Neve, que está na faixa aí de 18 a 25 anos, é uma geração que não tem muita coisa para contar. Ela está vindo de uma época em que as crianças foram super protegidas, em todos os sentidos. Por exemplo, houve um aumento nos últimos 20 anos, 30 anos, dos alérgicos
um aumento assim grande dos alérgicos de asma, bronquite, alergias respiratórias, um aumento muito grande. Esse foi um fenômeno que ocorreu devido a uma mudança nos cuidados com os bebês e com os infantes, nos cuidados necessários. Porque há 40 anos atrás, os bebês morriam muito mais de infecção intestinal, morriam de diarreia, morriam dessas pequenas doenças infantis que vinham dos cuidados, de mamadeiras que não eram bem lavadas, de alimentos que não eram muito bem preparados, de contaminações, né? Os bebês eram sujeitos a muitas contaminações. Então, a saúde pública ela veio e mostrou os cuidados que tem que ter com bebês, com ferver chupeta, ferver mamadeiras, higienizar. Até mesmo quando você vai nos hospitais, eles sugerem para as visitas que elas não fiquem pegando os bebês. Acontece que isso, conhecimento de que esses bebês podiam morrer por esses cuidados, fez com que as mães exagerassem nesses cuidados. Ao exagerar nesses cuidados, elas criaram crianças alérgicas, porque o metabolismo, o sistema imunológico de uma pessoa ele é formado até os 7 anos. Se a pessoa até os 7 anos não for exposta a esses componentes que tem em todos os lugares, no chão, na terra, no ar, se ela não for exposta a isso, é claro que de uma maneira controlada, protegida pelo leite materno, protegida pelas vacinas, etc., mas ela precisa ser exposta. Se ela não for exposta, depois o sistema imunológico dela não está preparado para aquilo e o sistema imunológico dela já vai estar formado. Então, a superproteção desses cuidados que foram necessários. Então, essa evolução provocou essa alergia. Foi necessário essa evolução nos cuidados, que as pessoas compreendessem essa necessidade e o exagero disso provocou um outro tipo de consequência. É evidente que a gente não tem que retornar. Então, lembrando desse crescimento e do patamar, a gente não tem que retornar lá atrás, onde não se cuidava direito dos bebês e onde eles morriam por infecção e doenças e diarreias, dos maus cuidados, né? Não é voltar lá naquele período antes dessa curva, né? Antes desse patamar que a gente está, pensando nisso daí, que a gente teve uma evolução e a gente teve um patamar de adaptação. Então a gente não tem que voltar lá atrás. O que a gente tem que fazer é saber dosar isso, né? A história do bom senso, do equilíbrio, é saber dosar. Porque quando você super protegeu o bebê, você criou um adulto sem sistema imunológico. Então, fez um outro tipo de consequência, um outro tipo de desastre, em tese? Bom, mas a criança está viva, então vamos achar uma outra forma disso daí. Então os médicos hoje já estão se preocupados com isso, isso já tem sido muito colocado. Isso acontece também no campo emocional. Então, nessas conversas onde, né, se fala das coisas que se aprontava, nossa, eu vi algumas vezes isso. Eu aprontava tanto quando era criança que só o anjo da guarda, né? Se não fosse o anjo da guarda, se não fosse Deus, essa molecada não estava viva. Eu cheguei a ouvir isso presencialmente, né, das gerações anteriores a mim. O que aconteceu com essas gerações que viviam todas essas coisas e corriam riscos de vida? Quando ela teve os seus filhos, e foi colocada diante do fato de ser pai e de ser mãe, ela avaliou tudo aquilo que ela fazia e ela fez de tudo para que esse filho não fizesse, para que esse filho não corresse aquele mesmo risco. Isso aliado com as carências que eles tiveram, seja de cuidado, seja carências emocionais, seja carência de coisas de tecnologia que ele não tinha. Então hoje nós temos uma geração chegando ao mercado que foi criada por pais que queriam dar tudo aos filhos, que não queriam que os filhos passassem as necessidades que eles passaram e que não queria que os filhos fossem expostos aos perigos que eles faziam escondido dos pais. Então as crianças foram totalmente super protegidas e hoje elas não têm preparo nenhum para a vida. Às vezes coisas simples, né? A gente recebe um servidor novo que às vezes tem que fazer um ofício e aí ele traz o ofício para ser assinado, a gente pega o ofício e fala, olha, não, escreve aqui assim, assim, dessa forma, faz uma retificação. Eles não têm preparo para isso. Eles já acham que isso, corrigir um ofício que ele escreveu, é uma ofensa. Qualquer coisa que ele tenha que fazer ali na atividade profissional dele é uma ofensa. Então eles se consideram perfeitos, dignos de tudo, o mundo existe só para eles. Não tem resiliência, não suportam um pequeno fracasso do dia a dia, quem dirá os grandes fracassos. A gente tem que se lembrar de uma coisa.
É natural a gente querer proteger os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos. É natural que a gente não queira essas crianças expostas aos perigos do mundo de hoje, né? Mas nós estávamos também expostos a perigos antigamente. A gente precisa fazer com que eles tenham uma medida de exposição para saberem se virar. Mais ou menos como aquela comparação do porto, que nós somos o porto e essas crianças elas saem como barquinho, né? Elas saem e voltam, elas saem e voltam. Vai chegar uma hora que elas vão muito mais longe, que o barquinho deles já vai ser um navio e elas vão muito longe. Nós temos que ser o porto para onde eles vão voltar para reabastecer, para se refazer, para começar uma nova etapa. Mas eles são feitos para navegar e não para ficar no porto. Agora, da forma como a gente exagerou, a coisa não está legal. Então, o equilíbrio tem que chegar nisso. O patamar agora é de adquirir um equilíbrio, mostrando para essas crianças que elas têm que seguir a ética, têm que interagir com o mundo, têm que devolver um troco, mas que elas vão sofrer o processo contrário de uma pessoa que não vai devolver o troco para ela, de um governante que está no poder sendo corrupto. Não vamos nem discutir aqui questão, né? Porque ficar com troco errado é corrupção igual, né? Então não vamos discutir isso, que não é o tema. Mas a gente tem que ensinar essas coisas para essas crianças, expô-las a esses problemas todos, sem torná-las caixas que, quando são abertas, apodrecem. Porque é isso que está acontecendo. O que vai acontecer com essas crianças é que elas vão se tornar adultos que não têm preparo para a vida. E vamos ser sinceros, os outros adultos não vão lidar com os nossos filhos como nós lidamos. Vão ser adultos lidando com adultos cheios de mimimi. Então, o adulto não vai ter paciência com um outro adulto que não é seu filho, não é seu parente, e que está cheio de mimimi, cheio de dedos. Ou seja, vão ser os nossos filhos se tornando adultos e continuando dependentes de nós até a nossa velhice. Não vão ser nossa companhia na velhice, vão ser dependentes de nós. É uma geração que não suporta a vida, então a gente vai ter que ficar cuidando deles por toda a sua vida. Vai ser muito complicado. Então, ao criar um filho, a gente tem que se lembrar que nós vamos estar ao lado deles em alguns momentos da vida. Alguns. Nos outros, eles vão ser adultos que, se tornarem adultos chatos, antipáticos, despreparados para a vida, eles vão estar diante de outros adultos que não estão dispostos a ensiná-los, e nem esse é o papel deles. Era o nosso. Então, são crianças que chegaram à juventude sem condições nenhuma, sem compreender a vida, sem compreender os problemas diários, sem compreender como as coisas de fato acontecem. Tudo é ofensa, porque o mundo tem que ser do jeito delas, da forma delas. É a geração que vieram daquelas crianças que saíam nos artigos, que todo mundo falava que eram os reizinhos na escola. Elas estão chegando ao mercado de trabalho completamente despreparados, completamente sem nenhuma noção de como encarar a vida, completamente sem estrutura para viver a vida. Então, agora a gente tem que procurar, as gerações que vão vir agora vão se deparar com isso, e que a gente tem que procurar uma nova forma de protegendo as crianças, fazendo com que elas se desenvolvam como adultos funcionais e não como adultos que vão chegar no mundo e os outros adultos não vão ter paciência, não vão ter saco, não vão ter... E eles também, não, como eu disse, não estão aí para isso. Então a gente está observando esse fenômeno agora. Eu tenho me deparado com pessoas que chegam assim para ficar subordinados a mim. Eu procuro adotar um certo grau de equilíbrio. A gente tem que gerenciar pessoas, é um processo complicado, mas às vezes eu tenho uma frase que eu acho que se quem está ouvindo é um pai ou uma mãe, ou se quem está ouvindo é uma pessoa que passou por isso, deveria entender que é assim que o outro está te vendo e que você vai ter que amadurecer sozinho. Se seu pai te protegeu tanto, agradeça a proteção e agora caminhe com as próprias pernas. Mas é uma frase que eu uso para demonstrar isso. Quando a coisa fica muito difícil de gerenciar, eu digo o seguinte:
Se vai agir como criança, eu vou agir como madrasta, porque eu não sou a mãe. Então, a gente precisa lembrar que eu como mãe, eu tenho uma filha de 12 anos, eu digo, mãe, eu sou da minha filha de 12 anos. E eu não quero que ela chegue ao mercado desse modo, eu quero que ela esteja preparada, eu quero que ela compreenda, eu procuro mostrar para ela isso muitas vezes, como lidar com frustrações e como lidar com as coisas que vêm acontecendo, porque eu sei que lá na frente ela não vai ter a mãe dela do lado dela, ela vai ter madrastas e padrastos. Então, usando esse exemplo, quando eu me deparo com esse tipo de problema, essa é a minha frase. Se vai agir como criança, eu vou agir como madrasta. Eu não sou mãe e não estou aqui para fazer o que eventualmente os pais não tenham feito. Então, você que é pai e mãe, vamos pensar nisso, porque eu me preocupo com a minha filha. Eu sei que eu não vou estar do lado dela o tempo todo. Então, eu procuro fazer com que ela resolva as suas coisas. E você que está ouvindo e já está entrando nessa geração, se você se identificar, pensa nisso, pensa que você pode criar o seu filho diferente e pode aproveitar a superproteção que você teve dos seus pais para procurar compreender o mundo, já que você teve a sorte, né, de seus pais te oferecerem uma proteção tão grande para você iniciar a vida. Então, agora que você está largado no mundo, chegou a sua vez de procurar aprender alguma coisa. Procurar dar uma avaliada nisso, pensar nesse floco de neve e procurar diluir isso para que no nosso novo patamar de crescimento familiar a gente adquira uma outra etapa e que ele possa acontecer logo, que a gente possa se adaptar a isso. Tá bom? É o assunto de hoje para pensar. Beijinho, até a próxima.